Olá, querido professor da Escola Sabatina, você aluno que nos acompanha todas as semanas, seja bem-vindo ao estudo da lição número 4. Talvez você, professor, vai ficar um pouco preocupado com essa lição, porque se você folhear, você vai ter a sensação de que não há muita coisa para falar no sábado, e você pode se preocupar, puxa, o que é que eu vou apresentar? Como que eu vou preencher os 30, 40 minutos destinados para o estudo da lição? Aqui, ó, misericórdia e justiça em Salmos e Provérbios. Parece um tema tão genérico, mas você precisa resolver esse problema. Aliás, se você, professor, está com essa dúvida, imagine o seu aluno. E o seu aluno vai sábado para a sua classe pensando, olha, eu talvez estou com dificuldade aqui em conseguir entender o propósito da lição, mas o meu professor tem uma solução para isso. O seu aluno, então, ele quer buscar respostas em você, professor. E você precisa arranjar uma solução. Bem, em geral, quando a lição está um pouco mais difícil, você sente dificuldade no que vai falar, as pessoas têm algumas alternativas. A primeira delas é esticar os assuntos. Você estica ali a parte de sábado, a parte de domingo e pensa assim, olha, vamos esperar que logo o diretor da escola sabatina fale, ó, está encerrado o estudo da lição e você, glória a Deus, né, sobrevivi. E aí então você começa a falar da parte de sábado e você demora muito tempo ali em sábado e domingo, ou você recapitula lições anteriores. Deixa eu lhe falar, não faça isso, porque o seu aluno ele está buscando respostas em você. Se você está com essa dificuldade, imagine o seu aluno. Então, cuidado para não ficar nos lugares comuns. Eu quero falar mais sobre lugares comuns na próxima lição, mas não estique o assunto, porque o seu aluno ele vai perceber que a lição ficou maçante, entediante, sempre está falando a mesma coisa, não há variação. Parece que ele vem sábado após sábado e o tema é o mesmo, não muda, e aquilo por 13 sábados, durante 3 meses. Então, a outra alternativa, se você não esticar, o que geralmente acontece, é fugir do assunto. E você pega um gancho aqui na parte de segunda e vai para um assunto totalmente diferente, né? Estamos falando sobre justiça e juízo, a gente vai agora abordar juízo investigativo no santuário, que é um tema sempre importante, mas devemos tentar nos centrar na lição. Agora, não faça assim também. Tem uma terceira alternativa, o que é? Usar o tema da lição, mas procurar enriquecer para que a lição se torne atrativa, sempre uma novidade. O seu aluno, olha, eu gosto aqui da classe porque sempre está trazendo algo novo, ele está dentro do tema da lição, só que quando a lição parece que falta um pouco de assunto, o professor está enriquecendo o assunto. Então, vamos tentar sempre ficar nessa alternativa. Cuidado com os lugares comuns. Quando nós ficamos em lugares comuns, eu vou falar isso no próximo vídeo, nós perdemos muito da atenção dos alunos, porque o aluno ele dá uma desligada, tem um lugar comum aqui. Então vamos procurar os lugares diferentes. Qual que é o propósito da lição? Ele vai comentar o que Salmos e Provérbios falam sobre os pobres e os sofredores. Então, o livro de Provérbios, ele oferece conselhos da sabedoria prática, coisas do dia a dia, bem concretas. Já o livro de Salmos, ele está trazendo uma coletânea de cânticos e a lição separou alguns cânticos que lidam com injustiça, opressão, exploração e as emoções que afloram ante uma situação dessas quando você está sofrendo e o pedido de auxílio a Deus dessas pessoas, né? A injustiça permeia toda a condição humana, toda a nossa história e ela vai ser abordada em alguns salmos específicos. E qual é o objetivo? Inspirá-lo a ser mais proativo, a procurar fazer alguma coisa. Agora vamos dar uma olhada na parte de domingo. Salmos. Cânticos de esperança para os oprimidos. Os salmos, eles são letras de música, temos 150 letras, e alguns dos salmos é como se fosse uma música cantada por alguém que está sendo oprimido, por alguém que é vítima da injustiça. E essas pessoas que estão cantando a Deus, elas confiam em Deus, elas sabem que Deus existe, elas sabem que Deus é o reto juízo, o supremo governante, criador do céu e da terra, só que elas não veem a justiça sendo feita. Então fica aquela questão, se Deus existe, por que o injusto prevalece? E aqui no Salmo 9, na pergunta 1, Salmo 9, 7 a 9, 13 a 20, nós vemos um exemplo disso.
Vamos lá, eu vou ler alguns versos. Salmo 9, 7. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. Então, Deus, ele é o juiz supremo, ok? Verso 9. O Senhor também é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Ora, geralmente as pessoas têm medo do juiz, mas aqui nós vemos um oprimido clamando pelo juiz. Olha, eu sou feliz, né? Não porque sou injustiçado e porque sou pobre e sofredor, mas sou feliz porque Deus é o juiz. Temos que entender a ideia de juízo aqui no Antigo Testamento. E por isso, nós vamos utilizar um texto que não está na lição, Deuteronômio 25, verso 1. Em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, olha só, Deus é o reto juiz e agora as pessoas estão vindo ao juiz terreno. Os juízes os julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Então, as duas partes iam ao juiz, uma para ser inocentada e a outra para ser condenada. Hoje, quando falamos em justiça, geralmente pensamos em justiça criminal e em uma pessoa que roubou, matou, cometeu algum crime, ela é punida com a pena de prisão pelo juiz. Agora, a pessoa que morreu, a pessoa que perdeu os seus bens, ela em geral não aparece aqui nesse juízo criminal. Mas aqui, nessa perspectiva bíblica, nós temos as duas partes, a parte ofendida e o ofensor. E os juízes, ao julgar, eles julgam as duas partes. Eles julgam tanto o justo como julgam o criminoso. Então, isso aqui vai nos desvendar ali o Salmo 9. Por quê? Porque na justiça, hoje em dia, só o criminoso que é julgado. Mas aqui, nesse padrão de justiça do Antigo Testamento, o justo era julgado. E o ofensor também. Só que o justo era julgado e justificado, considerado, olha, ele é o justo e esse aqui é o culpado. Então, por que o oprimido, ele está falando o Senhor é o reto juiz? Porque ele entende que os seus opressores e ele comparecerão perante o juiz. E o juiz o justificará e um dia condenará o opressor. Essa que é a ideia. Por isso que, vamos voltar aqui em Salmo capítulo 9. Verso 13, compadece-te de mim, Senhor, vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Aí o 16, faça conhecido, Senhor, pelo juízo que executa. Aí o 17, os perversos serão lançados no inferno. 18, pois o necessitado não será para sempre esquecido. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o mortal ímpio. Então aqui o oprimido, ele buscando o juiz de toda a terra, porque ele sabe que quando Deus fizer o seu juízo, ele será justificado e o ímpio condenado. E aqui no comentário da lição, na parte de baixo, o entusiasmo e o anseio pelo juízo de Deus expressado repetidamente nos Salmos. Essa é a ideia aqui da parte de domingo. E aqui é claro que elas não temiam o juízo, sabiam que o seu caso era inquestionável. Por que elas sabiam que seu caso era inquestionável? Porque estavam com a consciência limpa. Sabiam que não eram ofensores, sabiam que não eram opressores do mais fraco, sabiam que eram fiéis à lei de Deus e esperavam que Deus fizesse o juízo, porque quando viesse o juízo, ele teria a recompensa. Paralelo a isso, eu quero lhe mostrar Salmo 73, você vai enriquecer a sua lição, não se preocupe, não vai faltar assunto sábado. Salmo 73. Olha o título, o problema da prosperidade dos maus. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. E ele, o autor, era um homem de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Tá vendo aqui o problema? Se Deus existe, é a tônica aqui da parte de domingo, se Deus existe, por que a justiça não está sendo feita? Porque os ímpios são mais ricos. E aqui é a temática do Salmo 73. Não são afligidos como os outros homens. Com violência eles envolvem o seu manto. Os seus olhos estão gordos, cheios de gordura, né? Eles sempre estão felizes. Eles
parece que são mais fortes, eles falam palavrão, eles blasfemam contra o céu, mas aí você olha no Facebook deles e eles estão viajando, eles não temem ao Senhor, mas estão sendo abençoados de todas as formas. Acaso há conhecimento no Altíssimo? E o salmista fala, olha, eu vi isso e eu fiquei maluco, eu quase mudei de lado. Qual que é o sentido disso? O que obedece a Deus, ele é oprimido, e aí você tem os salmos, o cântico dos oprimidos, e o ímpio parece que ele é mais feliz. Até verso 17. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Qual que é a relação até que entrei no santuário? Porque no santuário é feito a expiação, é feito o juízo para inocentar o justo e para condenar o culpado. Então quando ele entra no santuário, ele fala, apesar de hoje o ímpio levar a melhor parte, não será para sempre assim. Haverá um juízo, haverá uma prestação de contas e haverá um galardão para os justos e haverá condenação, o fogo eterno para os ímpios. Apesar de que aqui nessa terra, aparentemente, eles levaram a melhor. Não termina na morte, haverá um julgamento, haverá um prestar de contas. Então, o Salmo vai expressar esse pedido de Deus para fazer o ajuste de contas. Agora, outra coisa aqui interessante. Quais as razões que temos para considerar a ideia de juízo uma coisa positiva e algo a não ser temido? Uma vez fiz uma série sobre juízo na igreja, sobre santuário, né? E alguém falou, olha, mas você está pregando sobre o juízo, né? Essa coisa terrível. Cadê o amor de Deus? Ora, o amor de Deus está no juízo. Deus vai fazer uma prestação de contas e vai dar a paga de cada um. Você só tem que temer o juízo se você está com consciência culpada. Aí isso é para ficar com medo mesmo. Se você é um opressor, se você não está cumprindo a lei, se você dorme, aliás, deita, não consegue dormir porque fica ali pensando nas coisas ruins. Eu quero dizer, olha, o convite de Jesus é ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se farão brancos. Mas se você se converter, se você confessar, se você se arrepender, enquanto você não confessa, não se arrepende, não se converte, é para ficar com medo do juiz mesmo, vai ser condenado. É ficar pensando, meu Deus, se o meu nome for passado no juízo, se a porta da graça se fechar, eu tô fora, é para ficar com medo mesmo. Agora, se você está procurando fazer o bem, se você está procurando cumprir a lei de Deus, se você está se esforçando, mesmo que estão escarnecendo de você, aí você não tem que ter medo. Lá em Apocalipse 14 diz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Ó, juízo e temor. Esse temor aqui não é ter um medo, esse medo de ir para o inferno. Esse que é ter medo do juízo. Não, esse temor é um profundo respeito, é uma reverência pelo que está acontecendo. Então conectamos, tem muito assunto aqui só na parte de domingo. Agora, segunda-feira, faça alguma coisa, Deus. Então, ó, enquanto a parte de domingo está falando sobre as vítimas, a parte de segunda-feira está falando dos que cometem a injustiça. Você está entendendo como você vai dividir, como você vai fazer o link aqui, ó. Domingo, eu até coloquei na minha lição, ó, vítimas da injustiça. Segunda, ofensores. Então vamos aqui, Salmo 82. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses, estabelece o seu julgamento. Misericórdia. No meio dos deuses, será que tem um panteão aqui de deuses judaicos, né? Não. Quem são esses deuses aqui? São os juízes. Já não tem um ditado que o juiz ele acha que é um deus? Isso aqui vem desde a antiguidade, meu irmão. Deus assiste na congregação divina. No meio dos deuses estabelece seu julgamento. Quer dizer que Deus ele está ali no meio dos príncipes, dos nobres, dos ministros, dos juízes. Ele está vendo como é que eles estão julgando. Ele está vendo como é que está sendo proferida a sentença. Ó, verso 2. Até quando julgareis injustamente e tomareis partido pela causa dos ímpios? Isso aqui é Deus falando com os juízes. Olha, até quando vocês vão ser juízes parciais? Vocês estão julgando, olhando o cara e olhando o patrimônio. Vocês têm que... A justiça tem que ser cega. Não pode olhar quem é rico, quem é pobre, quem é preto, quem é branco. 3. Fazei justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai
tirai-os das mãos dos ímpios. Aí aqui parece que é um comentário do salmista. O salmista entra na história e comenta. Eles nada sabem, nada entendem, vagueiam em trevas, vacilam todos os fundamentos da terra. Eu disse, há interpretações, parece que é o salmista, né? Eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Ou seja, vocês aí, juízes, vocês são deuses, né? Vocês fazem o que vocês querem, né? Vocês são todos filhos de Deus. Todavia, como homens morrereis. São deuses, mas vão morrer como homens. São deuses, mas vão virar pó. Serão comidos pelos vermes, como as pessoas que vocês oprimem, como qualquer dos príncipes a ver e sucumbir. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois a ti compete a herança de todas as nações. O último verso ele evoca ali o tema de domingo que já estudamos. Agora, a ideia aqui de segunda é que o Senhor julga os líderes e mesmo os juízes do povo. Então, você pensa assim, eu não sou juiz, eu não tenho cargo político, eu não sou ministro de nada. Como que isso aqui pode se aplicar a mim? Será que você não está em nenhuma posição que possa oprimir o seu próximo? Pais, vocês podem oprimir os filhos de uma maneira injusta. Você que não é pai nem mãe, mas na sua família, você pode oprimir um cunhado, um irmão, um primo, falando mal, sendo injusto, criando fofoca. Cuidado com o juiz de Deus. Quer ver outro caso? Comissão da igreja. Ali todo mundo é juiz. Ali todo mundo recebeu a incumbência de ser juiz. Aí chega na comissão de nomeações, né? E você então faz aquela... Você não, estou falando de maneira hipotética, né? Aquela panelinha, ó, não vamos indicar fulano de tal não, porque eu não gosto dele. Não vamos indicar o outro, porque ele é filho de fulano que... Sabe? Isso aqui você está julgando, você tá sendo parcial, você não está julgando segundo a Bíblia. Os critérios para a comissão de nomeações são os critérios bíblicos. Não pode ter preferência pessoal. Ah, eu não gosto daquela pessoa por causa disso, disso, disso. Vou lutar para ele ficar sem cargo. Não, o que tem que ser aplicado são os critérios bíblicos. Ah, comissão de igreja também, não só comissão de nomeações. Aí você vai votar contra uma medida, você vai votar para excluir uma pessoa, para disciplinar uma pessoa, você está exercendo a justiça. Você tem certeza que aquela pessoa é culpada? Ou você tem certeza que ela é inocente? Cuidado para você não inocentar aqueles que Deus mandou condenar e condenar aqueles que Deus mandou inocentar. Muito cuidado para que você não inverta na comissão da igreja, para que você não se torne um opressor, para que você não inverta os valores quando você estiver ali em uma mesa administrativa, em algum local, julgando a vida dos outros, proibindo alguém de pregar, mas colocando o outro que não está nos critérios da Bíblia no púlpito. São assuntos práticos. Então isso aqui se aplica demais à igreja. Eu acho interessante abrir isso aqui, porque todas as igrejas têm comissão de igreja. Todo mundo sabe que há problemas. Algumas pessoas quebram a lei, precisam ser removidas. Outros não são removidos, estão ali. Então Deus vai cobrar o padrão celestial, o padrão dos juízes ali de Israel. Ele vai cobrar esse padrão expresso na Bíblia de você também. E se você for como os juízes de Israel, você será condenado. Olha, a justiça de Deus é um modelo de como deveria funcionar a justiça terrestre, e a sua percepção apresenta a medida com a qual serão julgados essa justiça ou a injustiça e aqueles que a dispensam. Tem um salmo que ele é correlato também com o Salmo 82. É o Salmo 58. Vamos dar uma olhada nesse salmo? Falais verdadeiramente justiça, ó juízes? Julgai com retidão os filhos dos homens? Longe disso, né? Esses juízes estão fazendo justiça? Não estão. Antes, no íntimo, engendrais iniquidade e distribui na terra a violência de vossas mãos. Aí no verso 4 ele fala, olha, eles têm veneno igual serpente. E eles são surdos, não ouvem a causa dos mais fracos. E aí o que o salmista pede a Deus? Verso 6, ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, os que queixais aos leãozinhos. Desapareçam como águas que se escoam. Ao dispararem flechas, fiquem elas embotadas. Sejam como a lesma que passa diluindo-se. Sejam como o aborto de mulher. Nunca vejam só. Que coisa terrível! Isso aqui é para os juízes de Israel
que não estavam julgando retamente, estavam louvando aquele a quem Deus manda condenar, estavam condenando aquele que Deus se compadece. Ministros da igreja, membros da comissão, cuidado com isso. Já pensou se alguém que foi julgado pelas nossas mãos, aí você, membro da família também, e você de algum modo exerceu um parecer, uma opinião, uma justiça, aquela pessoa recebeu uma punição injusta. Já pensou se ela faz uma oração dessas aqui a Deus? Senhor, quebra-lhes os dentes na boca. Aqui já tem um princípio, não é para você quebrar os dentes da pessoa, não é para você tratá-la mal, não é para você tratá-la de maneira grosseira. O Senhor é o juiz. Cale-se diante dele toda a terra. Confie o caso ao Senhor. E Deus vai dar a justa paga. Você não é para você bater em ninguém, não é para você ir para as vias de fato com ninguém, não é para você gritar com ninguém. Agora, confie o caso do Senhor, faça essa oração aqui se você é oprimido. Agora, juiz, ministro, membro de comissão, já pensou se uma viúva, um velhinho, uma criança, uma pessoa que foi injustiçada por nós, fizer essa oração a Deus aqui? Ah, mas Jesus falou, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Zacarias falou, o Senhor verá e retribuirá. Então, você tem duas respostas. A pessoa que foi injustiçada, ela pode pedir perdão para você, como Moisés intercedeu pelo povo, ok? Mas ela também pode ler o Salmo 58 e falar, Senhor, fizeram uma injustiça comigo e eu sou justo, aqui está o meu clamor, aqui está a minha oração, faze com eles isso aqui. E tem salmo pior, viu? Salmo 109 é muito pior que isso. Então tá aqui, ó, faça alguma coisa, Deus. Cuidado, juiz, se você fez algo errado, alguém pode orar para Deus. Senhor, faça alguma coisa com aquela pessoa. Vamos seguir adiante. Promessas de um rei. Eu mudei o título, eu gosto de fazer isso para me guiar. Eu coloquei responsabilidades de um líder. Qual a conexão que você vai fazer? Eu já não estou falando de liderança aqui, de pessoas na comissão, então você já vai, olha... Agora, a lição de segunda, ela fala de ofensores como um todo, mas a de terça, ela vai ser direto aqui sobre o líder. E ele citou o Salmo 101. Vamos lá para o Salmo 101. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Então, qual o caminho ele quer seguir? O caminho da perfeição. Ele quer ser zeloso, ele quer guardar todos os mandamentos, ele quer guardar todos os mandamentos de maneira perfeita. Não tem nenhum mal nisso. Lembramos que vimos nas lições anteriores que quem não guardava a lei eram os fariseus. Os fariseus guardavam a letra, tinham a aparência, mas não guardavam o espírito da lei. Então a pessoa aqui, ele quer guardar a letra e o espírito. Ó, quando virás ter comigo? Ele não tem medo do juiz, ele fala, olha, quando o senhor vai vir ter comigo? Eu estou de consciência limpa. Portas adentro em minha casa, terei o coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. E aqui tem uma implicação incrível. Porque hoje o mundo é o mundo das telas. Hoje é o mundo dos vídeos, das imagens, das coisas que são postas diante dos olhos. Na época não tinha televisão, mas hoje tem televisão, cinema, novela... Tudo que você imaginar. Que tipo de coisa você, líder, está pondo diante dos olhos? Você que tem um cargo na comissão da igreja, você que talvez tenha um cargo político importante na administração do seu município, você está pondo coisa má diante dos seus olhos. Como você vai ter percepção espiritual para fazer a justiça? Como você vai perceber as nuances da lei de Deus? Como você vai discernir os espíritos? Lá em Hebreus diz que apenas... os adultos conseguem discernir os espíritos, o bem e o mal. Se você está colocando coisa má diante dos olhos, aí você vê filme. Filme tem o quê? Policial corrupto, traficante, adultério, sexo, tortura, guerra, assassinato. Filme tem que ter alguém que morre na bala e tem que mostrar, né? Os filmes antigamente que mostravam só a sombra, aquela coisa, não, hoje tem que mostrar, tem que ter sangue, não é assim? Como que nós poderemos querer praticar a justiça se estamos pondo coisas abomináveis diante dos nossos olhos? Estamos contemplando pecados. Eu lembro de um amigo meu
fez uma pregação sobre esse salmo, e ele disse que havia assistido um filme, e era um filme de atiradores de elite, e ele então ficou torcendo pelo bandido porque havia uma cena de injustiça, e ele teve prazer quando no final aquele bandido ele puxou o gatilho e a bala atravessa o crânio da outra pessoa. O filme fez ele torcer o tempo inteiro por uma pessoa, por um bandido injusto, e teve prazer quando o outro foi morto. Se alimentamos esse tipo de emoção, como podemos praticar a justiça? Olha só, o salmista diz: aborreço o proceder dos que se desviam, nada se me pegará, não porei o proceder dos que se desviam diante dos meus olhos. Eu quero contemplar a tua pureza, porque contemplando a tua pureza eu posso executar a tua justiça. O padrão da justiça divina deve ser o nosso na comissão da igreja, no nosso lar. Vamos aplicar a lição para os nossos dias. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ah, mas tem que ver passado. Eu não quero conhecer a trama política, eu não quero conhecer como é um adultério, eu não quero conhecer o que os jovens fazem, eu não quero conhecer. Meu irmão, se você já conheceu muito, peça misericórdia a Deus. Ele vai te perdoar. Ele vai fazer os seus pecados tão brancos como a neve, mesmo que eles sejam vermelhos. Mesmo que você seja mau, Jesus pode te fazer bom. Mas aqui, ó, o Salmo está dizendo, verso 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. Eu quero andar com aquelas pessoas que são certinhas, os zelosos, os que se vestem certinho, os que falam certinho, os que comem certinho, os que são pontuais, os que são de fibra, de caráter. São essas pessoas. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Não devemos praticar a iniquidade. Cuidado. Devemos limpar a casa do Senhor dos que praticam a iniquidade. Aqui está a cidade do Senhor. Então, olha, vencemos aqui a parte de terça-feira. Quarta-feira, bem, quarta-feira, detalhe, não vamos fazer a quarta-feira agora, nós vamos fazer a quarta-feira por último, porque na quarta-feira dá pra gente fazer um fechamento interessante, dá pra fazer um apelo. Então, nós vamos fazer a quinta-feira, antes da quarta. Por quê? Porque a quinta-feira está trazendo vários conselhos, uma sabedoria prática, o livro de provérbios. Nós vamos ler esses provérbios aqui. Eu não visualizei muito bem como a gente vai fechar com a quinta, então vamos fechar com a quarta. Essa é a minha sugestão. Provérbios 10:4. O que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Olha que texto interessante. Ele está dizendo que nem toda a pobreza é simplesmente um azar, um acaso. Você certamente conhece pessoas que herdaram uma quantidade de terras ou uma quantidade de imóveis, de fortuna, e elas empobreceram. E ele dá um exemplo, olha, às vezes acontecem dissabores na vida, mas às vezes a pessoa não sabe administrar os bens. O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem enriquecer-se. Você provavelmente também viu pessoas que nasceram sem nada, não receberam herança nenhuma e conseguiram fazer um patrimônio considerável ao longo da vida. Qual a diferença entre os dois? O trabalho. Um deixou de trabalhar e o outro trabalhou. Então nem toda a pobreza ela é sinônimo aqui de um infortúnio. Às vezes é consequência das próprias escolhas. E o que fazer então? Cultivar nessas pessoas o hábito do trabalho, cultivar nessas pessoas hábitos industriosos, como Ellen White costuma dizer. Em vez de você simplesmente dar o peixe, ensinar a pessoa a pescar. Em vez de você dar o pão, ensine ela a fazer pão. Quantos projetos você pode fazer ali, você liderar na sua igreja? Qual o projeto? Vamos fazer um projeto aqui sobre as pessoas que estão desempregadas na igreja. É um dos objetivos da lição. Eles estão desempregados, então, olha, meu irmão, você consegue comprar trigo? Consigo. Tem forno na sua casa? Vamos aqui, você vai assar pão. Você consegue assar 15 pães no dia? Vou te ajudar. Coloque esse custo, você vai vender. Eu não sei falar. E ajuda essa pessoa. Eu não tenho roupa, então compre lá uma roupa bonita. Aí está a sua parte, você vai comprar aquele jaleco bonito, um negocinho branquinho, bonito. Você vai dar uma roupa bonita para essa pessoa ser apresentável e ela vai vender pão na rua. Mas você está instruindo ela o quê? Trabalho. Aí ela provavelmente não tem costume de lidar com o dinheiro. O que você vai fazer?
Aí você vai entrar o planejamento financeiro, você tem que anotar os seus custos, você tem que descobrir quanto custa um pão, você tem que procurar fornecedores de trigo mais barato, não dá para comprar o trigo no supermercado, vão comprar trigo em grande quantidade. Então, quantos projetos a sua igreja não pode fazer? Ajudando desde a produção, desde a ideia do projeto, a produção e depois a parte financeira, o planejamento. Agora você vai reinvestir, você tem que guardar, você tem que saber onde as suas despesas estão tirando o seu lucro. Tudo isso aqui pode ser um projeto a ser encampado com a igreja. Pode ser pão, não? Pode ser docinhos saudáveis, viu? Nada de docinhos que fazem mal para os diabéticos. Podem ser salgadinhos. Várias ideias são possíveis aí, ok? Provérbios 13, verso 23 a 25. A terra virgem dos pobres dá mantimento em abundância, mas a falta de justiça o dissipa. Aí o 25. O justo tem bastante para satisfazer o seu apetite, mas o estômago dos perversos passa fome. Se você é rico, cuidado, não confie nas riquezas. Se você está quebrando a lei de Deus, a maldição pode vir sobre você e as riquezas podem lhe faltar. Agora, o princípio aqui, olha, os pobres talvez possuem uma terra, talvez tenham possibilidade de fazer uma hortinha ali, vender verdura. Eles têm inúmeras, talvez, possibilidades, mas não têm conhecimento. Aqui entra você que tem mais sabedoria, você estudou na sua igreja, não exija simplesmente, é porque ele não trabalha, não, às vezes ele não sabe. Talvez não tenha motivação, então aqui entra a sua parte. Olha, eu vou ajudar, motivar o meu irmão. Eu vou dar ideia para ele, eu vou pegar junto no início. Talvez ele se anime. Você vai ensinar os hábitos industriosos, os princípios. Comentamos isso aqui na passagem anterior. Agora veja aqui, Provérbios 15, 16. Melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. De que adianta ser rico, ter ali 3 carros na garagem, casa de praia, dinheiro para viajar para o exterior, se está o casamento à beira de um divórcio, se os filhos estão fora da igreja, se os irmãos se odeiam, se não há ceia de Natal com os familiares, é só briga. De que adianta isso? E aqui coloca, Senhor, melhor é o pouco do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é o pouco com Deus. Você tem tudo que você precisa, do que a sua paz fugir, mesmo você tendo dinheiro para gastar à vontade. A lição também coloca que as riquezas nem sempre são resultado das bênçãos do Senhor. Às vezes as riquezas são fruto da injustiça. Então não devemos olhar a pessoa rica como sempre justa. O padrão é a palavra de Deus, é a nossa Bíblia. Aqui na parte de baixo diz, é fácil sentir pena de quem está em má situação. Como, porém, podemos transformar esse sentimento em ação? Protestando, cobrando, indo para as redes sociais, nos envolvendo com a política. Será que é assim? Há um mal neste século que é a gente cobrar sempre dos políticos que eles façam alguma coisa. Nós temos o sentimento, coitado dos pobres, mas cadê o Brasil? Cadê o presidente, o governador, o prefeito? Onde estão os deputados? O que vocês estão fazendo? E isso também tem o seu paralelo na igreja. O que o pastor está fazendo? O que a igreja está fazendo? Cadê a cesta? O que a igreja fez pela família X? A pessoa está empregada, a igreja não vai fazer nada. Mas fica a pergunta, o que você está fazendo? O que eu, Tiago, estou fazendo? Qual o meu projeto? Qual a minha doação? Qual o meu envolvimento? É fácil eu sentir pena e aliviar a minha consciência dizendo, olha, eu já reclamei com o pastor, eu já cobrei da igreja, é a igreja que deveria fazer, é o Estado, é o Brasil que deveria fazer. Mas a responsabilidade ela é nossa, somos nós que temos que fazer algo. Vamos então para a parte de quarta-feira. Andando com o Senhor. Isso aqui pode causar confusão, porque esse andando pode ser assim, olha, passando a vida com Deus, né, como Enoque andou. Não é só isso. Esse andando com Deus é se envolvendo no trabalho de Deus. Qual que é a ideia aqui? A ideia é que quem cuida dos pobres é Deus, não é você que cuida, não é o Estado que cuida, não é o prefeito, não é a igreja, é Deus que cuida. Salmo 146. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus. Então, você vai louvar quem? A Deus. Não é para louvar o presidente, não é para louvar o prefeito, não é para louvar os homens. Olha, não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens. Não é esse partido, não é aquele partido, não é esse sistema, não é aquele sistema que vai resolver as mazelas humanas.
Existem sim sistemas melhores, existem sim pessoas melhores, governantes melhores que outras, mas a nossa confiança não é posta nos homens, é em Deus e é Ele que nós devemos louvar. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, porque Ele fez tudo. Agora veja o verso 7. Ele faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. Antes de retomar aqui, muito cuidado, viu? Porque o ímpio, ele está em má situação. O ímpio vai queimar. Quem é o ímpio? O que pratica iniquidade. Quem é o ímpio? É o que não guarda a lei. Se você não guarda a lei, é ímpio. O justo é o que pratica a lei, é o que teme ao Senhor. Então, muito cuidado aqui, muito cuidado na nossa vida. Temos que ter um senso maior da justiça de Deus. Perdemos muito isso quando deixamos a nossa mente frouxa vaguear pelo que existe aí, pelas ficções, pela televisão, pelas músicas, pelos padrões humanos dos gentios. Deus fala na sua palavra, olha, não andeis como também andam os gentios. E muitas vezes nós nos esquecemos, ficamos andando como os gentios e temos os mesmos padrões de justiça que os gentios. Mas não. Ímpio, cuidado porque receberá a paga do Senhor. Então, Deus faz justiça aos oprimidos, é Deus que cuida dos órfãos, das viúvas, e Deus quer que nós nos unamos a Ele nessa obra. Mas Deus já não cuida dos pobres, porque nós também temos que cuidar, porque nós temos que nos preocupar, porque Deus faz isso para a nossa redenção, para a transformação do nosso caráter. Muito se diz, devemos ajudar os pobres, aí os necessitados, participar do mutirão de Natal, porque faz mais bem para a gente do que para quem é ajudado. Olha, esse princípio não parece ser muito do amor altruísta. Nós temos que ajudar porque é o certo, porque aliviar a dor, independentemente do propósito, é o correto. Podemos utilizar disso uma oportunidade para falar de Deus para as pessoas? Podemos, mas podemos fazer sem isso? Nem sempre você vai conseguir, mas você está aliviando a dor. Deus, Ele sente por causa dos seus filhos que foram criados e estão ali jogados nas ruas, estão obscurecidos aí pelos parâmetros de Satanás, que estão perdidos na concepção do certo e do errado e estão trilhando maus caminhos. Deus tem piedade, Deus tem pena dessas pessoas e elas estão se estrepando, elas estão se afligindo com muitos males e Deus quer que de alguma maneira nós levemos um alívio a essas pessoas. O alívio pode ser na questão da saúde, pode ser um alívio psicológico, pode ser um alívio financeiro, mas Deus quer que você faça alguma coisa porque Ele já está fazendo, então você se une a Deus fazendo isso. E ao você se unir a Deus, ao você participar com Deus, você também recebe um benefício, mas a motivação deve ser porque é o correto, porque nós precisamos aliviar os mais fracos, nós precisamos suavizar a dor dos que sofrem. Tiago, mas nem todos merecem. Às vezes a pessoa bate na sua porta de casa, você sabe que ela não merece um pedaço de pão. Mas o que diz o Sermão da Montanha? Dá todo o que te pede. Tiago, mas ela não merece. Tem aquele parente seu que por anos ele fez coisas ruins, ele se desvia dos caminhos, você acerta a vida dele, ele se desvia, ele não merece a sua ajuda, ele não merece a ajuda da sua família. E você? Você merece a ajuda de Deus? Você mereceu que Cristo morreu por você? Ou você era igual a esse parente, aliás, muito pior ante a bondade de Deus? Cristo morreu por nós quando éramos pecadores. Nós não merecemos, mas se Ele fez por nós, por que não fazermos para os outros? Eliminando-se o sofrimento e a necessidade, não teríamos nenhuma forma de compreender a misericórdia e o amor de Deus. Não conheceríamos o compassivo e complacente Pai Celestial. Quando você tem de ajudar um inimigo, quando você tem de ajudar aquele parente que não merece, dar um dinheiro, servir de ombro amigo, para quem não faz por onde, você entende a graça divina que fez por você também o que você não merecia. Que possamos dar aos outros aquilo que Deus nos deu. De graça recebei, de graça dai. Que Deus te abençoe.